E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje vou trazer para vocês aqui uma aula sobre fração equivalente. É isso aí, dando continuidade aí às aulas que a gente já tem sobre frações. Hoje vamos falar sobre fração equivalente, é uma aula bem rapidinha e curtinha para você entender. Vamos lá então, mas antes de começar, queria dizer para você o seguinte: se inscreva no canal, deixe o seu like e roda a vinheta. Vem comigo, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui uma fração. Então eu tenho um inteiro que está dividido em uma, duas, três, quatro partes. Então, se ele está dividido em quatro partes e ele tem aqui o denominador 4. O denominador, então, é sempre o total de partes que o meu inteiro foi dividido. Eu estou com aqui, ó, três partes pintadas. Então isso significa 3 quartos. 3 partes de 4. Se nós fôssemos considerar essa parte que não está pintada, diríamos então que temos 1 quarto, uma parte de 4 que não estaria pintada, né? 1 quarto, certo? Mas a gente está considerando que está pintado aqui. Meu segundo exemplo aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, certo? Dessas 8 partes, nós temos 6 pintadas. O que nos dá aqui, então, 6 partes pintadas, de um total de 8. Então, temos ali 6 oitavos. Né? 6 oitavos dessa figura está pintado e 2 oitavos não. Bom, vamos continuar aqui. Olha só, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pedacinhos iguais que o meu inteiro foi dividido. Meu denominador vai ser 12. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes pintadas. Ou seja, nós temos aqui considerado 9 partes de um total de 12. Beleza? 3 quartos, 6 oitavos e 9 dozeavos. Beleza? Vocês perceberam uma coisa? Que a quantidade, se a gente fosse olhar todo aqui, né? Colocar um por cima do outro, nós veríamos que as quantidades aqui que estão pintadas são iguais. Olha só, ele está pintado aqui e até aqui. A quantidade de partes que ele foi dividido é diferente, mas o tanto que ele está sendo pintado, o tamanho que estamos usando dele, a proporção que estamos usando dele, é sempre a mesma. Então isso significa que 3 quartos é igual a 6 oitavos, que é igual a 9 dozeavos. Ou seja, elas são equivalentes. Equi igual valente valor. Então, equivalente de valor iguais, de mesmo valor. O número que está expressando ela é diferente. É um outro número, né? Ó, são números diferentes, mas eles têm o mesmo valor. Beleza? Então, agora olha só o segundo exemplo aqui, ó. Nós temos aqui o inteiro dividido em 6 partes e estamos usando aqui 3 dessas partes. Então 6 e estamos usando 3. Temos 3 sextos. Aqui temos um inteiro que foi dividido em 4 partes e estamos usando 2 dessas partes. 2 quartos. E aqui temos um inteiro que foi dividido em 2 partes e estamos usando uma parte dele. Ou seja, 1 meio. Perceba que a gente está usando sempre a metade da figura. Aqui ela está dividida em 2, aqui em 4, aqui em 6, mas é sempre a metade. Ou seja, né, a quantidade de figura pintada aqui é sempre igual. Isso significa que 3 sextos é igual a 2 quartos, que é igual a 1 meio. Beleza? Como isso? Isso acontece porque elas são equivalentes, tá? E tem uma regrinha que a gente tem que prestar muita atenção que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, se você perceber, se eu pegasse aqui, ó,
e multiplicasse por 2 o meu numerador. 3 vezes 2 é 6. E se eu multiplicasse aqui por 2 também, o meu denominador, 4 vezes 2, 8. Né? E olha só, se eu tivesse pego e... Vou pegar uma corzinha diferente aqui. Se eu tivesse pego e multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. Se eu tivesse multiplicado ele por 3, 4 vezes 3, 12. Certo? Então, olha só, se eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, significa que eu consigo obter uma fração equivalente. Ó, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Aqui a gente já provou que elas são iguais de valor, são equivalentes. Então, olha só, 3 quartos e 6 oitavos são equivalentes. Então, se eu pegar uma fração qualquer e multiplicar por 2 o numerador e o denominador, eu obtenho uma fração equivalente. Se eu multiplicar por 3, numerador e denominador, eu obtenho uma fração equivalente. Se eu multiplicar por 10, por 20, por 15, por 30, a regra é a seguinte: eu preciso multiplicar os dois, numerador e denominador, pelo mesmo número. Eu não posso pegar e multiplicar por 2 em cima, por 3 embaixo. Não. Eu preciso multiplicar eles pelo mesmo valor em cima e embaixo, no numerador e no denominador, para que eu possa ter uma fração equivalente. Aqui é um pouquinho diferente. Olha só, nós temos o seguinte: se eu dividisse aqui, né, por... Vou botar aqui, eu vou dividir por 3. Ó, fica mais fácil para demonstrar. 3 dividido por 3 é 1, certo? E 6 dividido por 3 é 2. Aqui nós teremos que dividir por uma outra fração, mas vamos deixar, porque ainda, né, se você está assistindo aqui para aprender, é o 6º ano, e o 6º ano ainda não aprendeu a fazer a divisão de fração, então eu vou demonstrar só dessa forma, tá? Mas teríamos, por exemplo, aqui também, se eu tivesse, por exemplo, a fração equivalente também, 6/12 avos, né? Como se eu tivesse isso daqui, gente, ó. Tivesse aqui, dividido em 4, e tivesse pintado essa parte aqui. Nós temos aqui um total de 12 e 6 pintados. Então, olha só, se eu pegar e dividir por 2 e dividir por 2, 6 dividido por 2 é 3, 12 dividido por 2 é 6. Então funciona também com a divisão. Se eu pegar uma fração, dividir ela, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, pelo mesmo, né, mesmo númerozinho em cima, mesmo númerozinho embaixo, a gente vai obter uma fração equivalente. E se nós chegarmos no momento em que não conseguimos mais dividir, isso significa que nós chegamos ao ponto de uma fração irredutível. Ela não tem mais como ser reduzida, e essa geralmente é o tipo de fração que a gente apresenta numa resolução, tá? Sempre que chegou na resolução, você chegou lá no valor, tipo, chegou lá no valor 2/4. Aí você tá com uma prova objetiva. Na alternativa para assinalar não tem 2/4, porque ele vai pedir para você a fração reduzida. Olha só, 2/4. Se eu dividir aqui por 2, se eu dividir aqui por 2, nós temos 2 dividido por 2, 1, 4 dividido por 2, 2. Ou seja, a forma irredutível seria 1/2. Beleza? Então, fração equivalente, ela até tem os números de aqui os valores de numerador e denominador diferentes, mas elas representam a mesma parte de um inteiro. Beleza? Eu vou apagar aqui e vou trazer alguns outros exemplos.
Então olha só, simplificação de fração, frações irredutíveis, pessoal. Então, como que a gente faz aí para chegar na forma irredutível de uma fração? Nós só precisamos ir dividindo numerador e denominador pelos mesmos valores até que a gente não consiga mais. Quer ver? Vamos lá. Eu vou fazer aqui bem passo a passo, mas se você já sabe um número, né, direto, que você já consiga olhar e dizer eu consigo dividir por esse número aqui, que é o maior número possível, e já vai dar direto o valor irredutível. Pode fazer. Tá? Por exemplo, assim, deixa eu dizer aqui eu posso dividir por 2 porque são pares os dois, né? Mas eu poderia dividir direto por 8 porque eu sei que 8 vezes 2 é 16 e 8 vezes 3 é 24. Então não importa, mas eu vou fazer bem passo a passo, começando aí por 2. Então olha só que nós vamos dividir por 2 a parte de cima e a parte de baixo, o numerador e o denominador. Nós vamos ter aqui então 24 e vamos ter aqui 36. Bom, os dois são pares, a gente consegue dividir novamente por 2 e 2. Né? Já lembrando que isso aqui são frações equivalentes. Então aqui nós temos 12 e 18. São todas frações equivalentes, tá? Divido por 2 e 2 novamente porque são pares. Vamos ter o 6 e o 9. Agora eu já não consigo mais dividir por 2 e 2, mas eu consigo dividir por 3. Ó, vou dividir por 3 e 3. Sempre pelo mesmo valor. Eu não posso ter valores diferentes dividindo numerador e denominador. Então, 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. Eu não consigo mais, agora não tem nenhum número que eu consiga dividir 2 e 3 ao mesmo tempo e, né, o resultado não seja um valor decimal, um número com vírgula. A gente não quer número com vírgula aqui, certo? A gente tem que ter números inteiros. Então olha só, o que vai acontecer aqui? Eu vou dizer que 2 terços é a forma irredutível da fração 48/72 avos. Ou seja, eu posso dizer que 48/72 avos é igual a 2 terços. Porque elas são equivalentes, elas são iguais, tá? 48/72 avos e 2 terços são iguais porque elas são equivalentes. A gente foi fazendo, reduzindo, reduzindo, reduzindo e chegamos a este valor. Então, se eu tivesse um inteiro com 72 partes iguais e a gente estivesse considerando 48 delas, e tivesse um inteiro de mesmo tamanho, só que dividido em 3 partes, e estivéssemos considerando 2 dela, esses dois inteiros estão tendo a mesma parte considerada. Ou seja, são equivalentes. E aqui, eu posso novamente dividir por 2. Ó. 24/16 avos e 12 oitavos são equivalentes. Vou dividir por 2 novamente. Eu tenho aqui 6 e 4. Consigo dividir ainda por 2. E eu vou ter aqui 3 meios. Então 3 meios é equivalente a 24/16 avos. Então eu digo que 24/16 avos é igual a 3 meios. E posso dizer que 3 meios é a forma irredutível desse valor. 24/16 avos é igual a 3 meios e 3 meios é a forma irredutível de 24/16 avos. Beleza? E como que eu sei, então, se um número é ou não equivalente ao outro? Vamos ver aqui. 2 oitavos e vou colocar aqui 6/24 avos. Como que eu sei se esses valores são ou não equivalentes? Né? Como que eu consigo comparar essas frações? Bom, eu vou tentar. Se eu fizesse 2 vezes 2, eu teria 4, e 2 vezes 8 eu teria 16. Não deu os valores aqui. Né? Se eu tivesse, por exemplo, assim, 3 vezes 2 dá 6, e 3 vezes 8 dá 24. Opa, consegui os valores aqui, ó. Multipliquei por 3 e 3 e consegui os valores. Ou eu poderia ter dividido esse daqui
para chegar nesse valor. Então eu vou tentando multiplicar ou dividir conforme a situação que eu achar mais fácil para encontrar se são iguais ou não. Por exemplo, assim, 2 quintos e 7 quinzeavos. Bom, se eu multiplicar por 2 dá 4. Se eu multiplicar por 2 dá 10. Não deu certo. Se eu multiplicar por 3 aqui, vai dar 6. Se eu multiplicar por 3 aqui, vai dar 15. Opa! Nós encontramos aqui o 15, mas não deu igual aqui. O 6 e o 7 não são iguais, então ela não é equivalente, porque a gente não conseguiu multiplicar por um mesmo valor e obter essa fração. Beleza, pessoal? Então, tenta multiplicar pelo mesmo número, numerador e denominador, ou dividir pelo mesmo número, o numerador e denominador, certo? E o que deu aqui não foi igual, o que deu aqui foi igual. Se você chegou ao mesmo valor, ela é equivalente. Se você chegou a valores diferentes, ó, uma parte igual, a outra diferente, ela não é equivalente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal para ficar sabendo dos próximos vídeos e espero você aí na próxima aula. Valeu?